Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? 2 minutinhos, vapt-vupt. E aí? Você gostou do processo fracionário? Para você que está chegando agora, o meu boa noite. Conteúdo de hoje, gente. Segunda aula de hoje, matemática financeira, cálculo da porcentagem e suas aplicações. O que a gente fez nesse primeiro momento, para você que não estava conectado? A gente fez a definição da porcentagem como sendo um pedaço, uma parte, e vocês vão entender o porquê dessa definição. Deu sempre que pensar em porcentagem, é para me entender que essa porcentagem é um pedaço de algo maior. É a gente entender que essa porcentagem, ela nada mais é do que a soma de partes. No momento em que a gente entende isso, a gente começa a analisar outros caminhos, outros métodos estes, muitas das vezes, que dá para você fazer de cabeça o cálculo. Aí você pode dizer, dá não, professor, qualquer porcentagem? Qualquer porcentagem. Não estou dizendo que não vai ter conta alguma. Tem. Mas contas simples, gente. Contas base. Quando eu digo contas base, na grande maioria das vezes, tu vai ter que saber apenas somar ou subtrair. Só essas duas operações. Sabe somar? Sei. Sabe subtrair? Sei também. Então, se tu disser para mim, eu sei somar, eu sei subtrair, com um pouquinho de lógica, com um pouquinho de paciência, a gente consegue calcular qualquer porcentagem de qualquer número. E para isso, agora eu vou apresentar um terceiro processo para o cálculo percentual. Te liga aí, que esse aqui é o que eu acho mais interessante. É o primeiro processo que eu utilizo. Se eu não conseguir resolver com ele, aí sim é que eu vou pensar um outro caminho. Que processo é esse, professor? Vamos pensar aqui um pouco, professor. Vamos lembrar dessa regrinha prática aqui, que já foi vista em algumas outras situações. Mesmo que não seja da matemática financeira, eu acredito que com alguns a gente já comentou. Espera aí, professor. Como é que funciona essa regra prática? Eu coloquei um valor ali, R$ 1.800, tá bom? Para a gente estar analisando o cálculo percentual de algumas porcentagens em cima desse valor. Eu posso te perguntar quanto é que vale 10% desse valor. Você poderia se utilizar daquele processo que eu expliquei agora há pouco na primeira aula, que seria pegar a porcentagem, escrever na forma de fração e multiplicar pelo número. Esse seria um processo interessante? Seria sim, gente. Sabe por quê? Porque o cara ali termina em 2 zeros. Não é 1.800? Terminou em 2 zeros, professor. Se o número terminar em 2 zeros, processo fracionário, top. Por quê, professor? Porque você vai poder fazer simplificação. Mas eu quero que você vá mais além. Eu quero que você consiga fazer tudo de cabeça mesmo. Então, para isso, eu vou pedir apenas que você aprenda 2 porcentagens. 2. E as outras, professor? As outras são consequências dessas 2 aqui. Se eu souber essas 2, eu sei as outras. Sério, professor? Seríssimo. Agora, olha como é que eu quero que você aprenda isso aqui. Ah, professor, o senhor falou para mim que 10% divide por 10. O senhor falou que para achar 1% divide por 100. Eu lembro lá no comecinho. É desse jeitinho? Não. Se bem que você pode fazer desse jeito. É um pouco mais lúdico. É um pouco mais prático ainda, porque fica na cabeça, a metodologia que a gente vai colocar agora faz com que você não esqueça do processo. A regrinha prática que eu quero apresentar para vocês é a regrinha dos pulinhos. Tu vai pensar assim, 10% um pulo. Isso, professor, o que é isso? 10% um pulo, você vai já entender. E 1%, professor? 1% são 2 pulos. Brincar com... É justamente isso. Depois que a gente aprende essa regra prática, a gente brinca com a porcentagem. Gostei, Gabriel. Olha só, professor, como é que vai funcionar isso? Quando o cara fala um pulo, tu vai logo olhar para o número e tentar ver onde é que está a vírgula. Esse pulo que a gente vai dar é com a vírgula, gente, e vai ver o número que vai ficar. Sempre desse jeito. Se tu der um pulo com a tua vírgula para a esquerda, o número que ficar é o 10%. Não tem erro, gente. Se tu der 2 pulos com essa vírgula para a esquerda, o número que ficar, professor, é 1%. Então, vamos pegar aqui alguns valores. O valor que eu estou analisando é o 1.800, né, gente?
Pera aí, tá. Não tá indo. Me ajude aí, meu diretor. Pronto, deu certo? É não, grande Gabriel. Tava sem áudio, não. Tava tentando visualizar aqui, que eu tava clicando aqui, e eu queria dar meus pulos e o cara não queria pular aqui, essa vírgula. Agora vamos nós. Preste atenção. Tá vendo 1800 lá? Olha a vírgula, localiza a vírgula. Professor, localizei. Vou dar um pulo com essa vírgula para a esquerda. Deixa eu ver se voltou, meu diretor. Ó, voltou. Um pulo para a esquerda. Olha só, de vermelhinho lá, o pulinho que eu dei, um pulinho com a vírgula para a esquerda. Que número ficou, professor? Professor, ficou 180. Ficou 180, gente. Peguei, não era 1800? Dei um pulinho com a vírgula para a esquerda. Ficou 180, vírgula, que ela mudou de posição, 00. 180. Professor, acabei de achar 10%. 10% de 1.800 vale 180. Todo mundo entendeu? Peraí, professor. Então, peraí. De cabeça dá para encontrar 10% de qualquer coisa só visualizando na mente o valor e pulando a vírgula para a esquerda. Um pulinho? É. Vamos lá. Tenta fazer de cabeça. Vou falar os números aqui, você vai tentando daí. R$250. R$250. Vê lá, a vírgula dá um pulinho. Professor, vai ficar 25. Professor, se for R$150, se eu der um pulinho, 10% é 15. Professor, se for R$28, R$28. Professor, quando eu não enxergo a vírgula, ela sempre está no final do número, não é isso? Isso mesmo, quando você não enxerga a vírgula, ela sempre está no final do número. Então, professor, R$28, se eu der um pulinho com a vírgula vai ficar entre o 2 e o 8, vai dar R$2,80, é isso? Isso mesmo. Então, professor, encontrei 10%. E se eu quisesse 1% desse 1.800? Você vai fazer a mesma coisa. Só que ao invés de você dar um pulinho, você vai dar 2. Conta comigo então, ó. 1, 2, professor. 2 pulinhos. Que número ficou, professor, quando o senhor deu 2 pulinhos? Que número ficou? 18. Então, eu posso dizer que 10% de 1.800 é 180. Eu posso dizer que 1% de 1.800 é 18, professor. 1% de 1.800 é 18. Você consegue achar 10% e 1% de cabeça? Se eu der um pulo com a vírgula, o número que ficar lá é 10%. Se eu der 2 pulos com a vírgula, o número que ficar é 1%. Até aí tudo bem? Então tá, professor. De boa, tranquilo. Professor, olha só. Na situação que nós temos aqui, se eu sei calcular 10%, se eu sei calcular 1%, o senhor até falou assim para mim, o resto é o resto, professor, o resto é consequência. O senhor falou para mim que para a gente entender porcentagem, é só lembrar que a porcentagem é parte, é a soma de partes. Então, se eu sei 10%, gente, olha a lógica, eu sei 20%, eu sei 30%. Como, professor? Entendendo que o 20% são 2 partes de 10%. Entendendo que o 30% são 3 partes de 10%. Então, se você diz para mim que 10% é 180, 20% teria que ser 180 mais 180. Seriam 2 partes de 10%. Está pegando a ideia? Professor, se eu sei que 1% é 18, e eu quero saber quanto que é 2%. Professor, 2% seria 18 mais 18, porque seriam 2 partes de 1%. Como cada parte de 1% vale 18, 2% teria que ser 18 mais 18. Professor, como é que eu faria para achar 5%, que a gente calculou lá naquelas primeiras atividades? Gabriel já até colocou um monte de porcentagem ali para a gente, 50%, e aí vai, não é? Deixa eu ver aqui, ó.
Mas é do 1.800, não. Vou fazer aleatório para 500. Entendi. Entendi, Gabriel. Agora aqui, professor, 5% desse 1.800 aí. 5%, professor, lógica, tem que ser a metade do 10%. Você não aprendeu a regrinha prática do 10%? Você não consegue achar 10% de cabeça? Então, se o cara perguntasse quanto que é 5%, é só tu pegar a metade do 10%. Ou seja, quanto é que seria 5% de 1.800? Professor, se 10% é 180, 5% tem que ser a metade de 180, teria que ser 90. Entendeu? Certeza? Vamos lá então, professor. Olha essas outras porcentagens, já até te adiantei agora aqui algumas delas. Eu não consegui achar 10%, eu não consegui achar 1%. Então, com aquele 10%, olhando para aquele 10%, olhando para aquele 1%, eu consigo fazer o cálculo das outras porcentagens, tipo 5%. 5% é a metade do 10%. Se 10% eu sei achar que é 18, 5% o professor vai ter que ser a metade. Se 10% é 180, né? 5% tem que ser a metade do 180, tem que dar 90. Professor, 15%. É aqui que agora que eu quero que você contar o segredo para você. Como é que você faz as outras porcentagens? Gente, qualquer porcentagem, vou repetir, qualquer porcentagem pode ser obtida somando partes ou subtraindo partes. Somando ou subtraindo partes. Tipo, no caso do 15%, eu posso juntar partes. Eu acho mais interessante juntar partes. Eu posso dizer que o 15%, professor, é a soma de 10% com 5%. Você lembra que eu disse para você que eu iria precisar apenas somar e subtrair? Pronto. Se você disser para mim 6 somar, 6 subtrair, você vai conseguir calcular qualquer porcentagem, sabendo-se antes chegar no 10% e no 1%. Então, 15% seria nós juntarmos 10%, que é 180, com 5%, que é 90. Ou seja, 15% é 180 mais 90, vai dar 270. Eu acredito que você consiga fazer isso de cabeça sim. 20%, professor. 20%, professor, são duas partes de 10%. Ou seja, 10% mais 10% dá o 20%. Logo, 180 mais 180 vai dar 360. 20% de 1.800 vale 360. Professor, como é que eu faço para achar 0,5%? Olha a lógica, professor. Olha a proporcionalidade aí. 0,5% é a metade de 1%. Metade. Quanto que é a metade de 1%? Se 1% é 18, a metade de 18, professor, é 9, professor. A metade de 18 é 9. 0,5%, se a pessoa tivesse pedido. Calcula para mim 0,5% de 1.800. Você vai dizer, sei lá, professor, agora você sabe. Como é que você ia chegar no 0,5% de 1.800? Você primeiro achava 1%. 1%, como é que acha? Dá 2 pulinhos. Se eu der 2 pulinhos no 1.800, a gente encontra 18. Então, 1% é 18. Se 1% é 18, a lógica é que 0,5% seja metade desse 18, é que 0,5% seja 9. Esse 2% que está aparecendo aí, 2%, já sabe? Eu acho que você já sabe. Professor, 2% são 2 pedaços de 1%. São 2 partes de 1%. Como 1% é 18, 1% mais 1% dá o nosso 2%. Ou seja, 18 mais 18 vai dar 36. Agora, aquele ali deve ser mais difícil, né, professor? 11,5%. Gente, juntar partes. 11,5%, professor, seria a mesma coisa que 10% mais 1% mais 0,5%. Eu poderia pensar assim, 11,5%. Eu poderia dizer que era 10%. Deixa eu habilitar aqui a canetinha. Eu posso dizer que esse cara aqui seria somar 10%
mais 1% mais meio. Eu poderia dizer isso aqui, gente. 10% é 180, não é isso? 23, mas 23% seria 20% mais 3%, Gabriel. Eu acho que assim seria mais rápido, ó. Porque 10% eu já sabia que era 180. 1% eu sei que é 18, já vai dar 180 mais 18 mais meio por cento, que é 9. Vai ser 180 mais 27. Mas os dois jeitos estão certo, Gabriel. Desse jeito que você colocou também está certo. Daria exatamente R$ 207. Ou seja, nós obtivemos todas essas porcentagens, professor, pela soma, professor, de partes, pela soma de pedaços. Então, já tem como a gente fazer esse cálculo percentual aplicados a algumas situações, problemas, professor, onde eu vou escolher o processo mais adequado para tal. Olha o exercício 1. Ele diz para mim o seguinte: depois de comprado, o preço de um carro 0 km sofre 20% de depreciação ao ano nos 2 primeiros anos. Calcular o preço de um carro daqui a 2 anos, sabendo que hoje ele vale 48 mil. Vamos lá, deixa eu tentar entender. O carro 0 km sofre depreciação. O que é isso? Desvaloriza. Desvaloriza, professor. 20% ao ano. Tá aqui, professor. Sofre 20% de depreciação ao ano. Ou seja, quer dizer que daqui a um ano o carro vai estar valendo 20% a menos. Daqui a um ano o carro vai estar valendo 20% a menos. Professor, então, espera aí. Ele quer saber qual que é o preço desse carro daqui a 2 anos. Eu sei que daqui a um ano ele vai desvalorizar 20%, não é isso? Daqui a 2 anos é 40%? Quase. Por quê, professor? Porque quando a gente tem mais de uma porcentagem na mesma questão, a gente tem que fazer o cálculo separado. Porque cada porcentagem ela é calculada em cima de um valor diferente. Deixa eu ver o que foi que você colocou ali para mim, Gabriel. 100% é X. Não, na realidade, hoje, aqui, ó, esse valor que você está vendo aqui, ó, Gabriel, ele é o 100%. Por quê? Ó? É o valor dele hoje, é o valor atual. É o valor que não foi aumentado e nem foi diminuído. Ali ele não disse para mim que é o valor desvalorizado. Já é o valor do 100%. Agora, aquele 48 mil é que ele vai sofrer desvalorizações. Quer dizer que daqui a um ano ele já não vai ser mais 48 mil. Entendeu? Daqui a ele botou lá para mim, calcular o preço de um carro daqui a 2 anos, sabendo que hoje ele é 48 mil. Então, vamos calcular quanto que ele vai desvalorizar no primeiro ano, professor. Eu vou calcular 20%. Eu vou calcular 20% de 48 mil. O que é que eu quero de vocês? Já botei espaço. Eu quero que você diga para mim, dá para calcular isso aqui de cabeça? Eu faria isso aqui pelo processo fracionário? Qual que seria o processo que você utilizaria aqui? Aqui eu poderia fazer ou pelo fracionário, ou eu poderia fazer de cabeça. De cabeça, professor, como é que eu faço para achar 20% de cabeça? Eu acho 10%, professor. Por quê? Porque o 10% mais 10% dá o meu 20%. E como é que a gente acha 10% de cabeça, professor? Um pulinho. Se você tem aqui o 48 mil, ó, a vírgula dele fica no final do número, professor. Você quer achar 10%? Você vai dar um pulinho, ó. A vírgula vai ficar aqui, ó. Que número ficou? Professor, ficou 4.800. Ficou 4.800, professor. 4.800. Professor, olha só. Se 10% é 4.800, você entendeu aí?
Nem precisava ter riscado. Era só você imaginar essa vírgula pulando para a esquerda, um pulinho para a esquerda. Professor, eu sei que 10% desse valor é 4.800. Então, se 10% é 4.800, 20% é 4.800 mais 4.800, professor. Vai dar 9.600. Entendeu? Se 10% é o dobro. Você entendeu, não é? Pronto, professor. Até aí tudo bem. Ou eu poderia ter feito pelo processo fracionário. Como é que seria pelo processo fracionário? Professor, o senhor pegaria o 20%, escrito na forma de fração, seria 20% de 48.000. Por que que o processo fracionário também seria interessante aqui? Porque dá para cortar os zeros, gente. Cortava os dois zeros do 48.000, com os dois zeros do 100, ficou 20 vezes 480. 20 vezes 480 vai dar o mesmo 9.600. Então, você escolhe qual que é o processo que você quer. Se você quer processo fracionário, se você quer a regra prática, ou se você ainda não está fazendo regra de 3, ou se você quer fazer por regra de 3. Isso, Gabriel, é uma questão de descontos sucessivos, sim. Então, quanto é que o veículo já está valendo depois de um ano, ao final de um ano? Professor, ao final de um ano, ele já está valendo 48.000 menos a desvalorização de 9.600. Professor, o veículo já está valendo 0,04. Ali vai ficar 17. 9 para 17 vai dar 8. Professor, o carro já vai estar valendo 38.400 após um ano. 38.400 após o primeiro ano. Aí ele diz que vai desvalorizar de novo, professor. Então, vou calcular aqui, ó. Vou calcular agora 20%, que ele vai desvalorizar de novo, de 38.400. Professor, dá para fazer de novo pela regra prática? Tá, gente. Se eu der um pulinho com a vírgula aqui, ó. Se você der um pulinho com a vírgula, ela vai ficar aqui, ó. Que número vai ficar? Professor, 10% desse valor vai dar exatamente 3.840. Então, já dá para a gente concluir que 20% teria que ser 3.840 mais 3.840. Professor, vai dar exatamente, deixa eu ver, 3, 6, 8, 8, 16, 7.680, professor. 7.680. Tudo bem até aí? 7.680. Professor, então, qual que vai ser o valor do veículo, professor, após os 2 anos? Professor, você vai pegar agora o 38.400 menos a desvalorização de 7.680. O valor do veículo vai ser de, deixa eu ver, 0, 10 menos 8 dá 2. Ele vai ficar 13, 6, 4, 3, 7. Aqui vai ficar 0. Professor, olha aí, ó. O valor do veículo vai ser de R$ 30.720. Professor, dava para ter feito por regra de 3, dava? Dava, professor, dava para ter feito regra de 3. Existem processos que a gente chegaria até ao valor final dessa mercadoria. 30.720. É isso mesmo, estava conferindo aqui direitinho. Isso, desvalorizou em cima. Vê se vocês entenderam. Eu comecei com o veículo a 48.000.
calculei 20% do 48 mil, subtraí. O veículo passou a valer 38.400. Isso após um ano. Como ele disse que desvaloriza 20% ao ano, esse 38.400 vai desvalorizar também. Ou seja, vai desvalorizar mais 20% no segundo ano. Que esse 20% do 38.400 deu exatamente 7.680, que é o que vai desvalorizar. Peguei o valor do veículo, que é 38.400, subtraí de 7.680. Tá ali, professor, 30.720 seria o valor do carro após as duas desvalorizações. Eu acho que vocês já até conseguem fazer, seguindo o mesmo raciocínio. Só que aqui, ao invés de aumentar, vai diminuir. E eu queria que vocês se utilizassem da regra prática. Será que dá certo? Vamos lá. Ele diz assim, um celular que custava R$ 800 sofreu dois aumentos sucessivos, um de 20% e outro de 30%. Quanto ele passou a custar? Professor, vamos ver aqui. Olha só. Na nossa situação, o valor original desse celular era R$ 800. Esse celular, ele vai aumentar, professor. Vai aumentar quanto primeiro? 20%. Quanto é que vai ser, professor? 20% de 800. Será que dá para a gente fazer de cabeça? Dá sim, professor. Sabe por quê? Porque eu sei que 10% desse valor é 80, professor. Eu dei só um pulinho com a vírgula. 10% é 80. Se 10% é 80, 20% são dois pedaços de 10%. 20% tem que ser 160. Então, eu já sei quanto que aumentou o celular de início. Eu já sei que o meu celular, ele aumentou R$ 160. Quanto é que ele está valendo agora, professor? Era 800 mais os 160. O nosso celular já está valendo 960. O celular já está valendo 960. Aí o cara disse que aumentou de novo, professor. Aumentou quanto agora? Ó, aumentou 30%. Ou seja, o celular que já estava valendo R$ 960, o celular que já estava valendo R$ 960, ele vai aumentar 30%. Então, quanto que é 30% de 960? Como é que eu faço isso de cabeça? Professor, o senhor calcula 10% disso aqui, ó. Quanto que é 10% de 960 de cabeça? Professor, é só dar um pulinho. 10% é 96. Então, se 10% é 96, eu tenho como achar 30%. Por quê? Porque 30% seriam quantas partes de 10%? Seriam 3 partes de 10%. Seria 96 mais 96 mais 96. Quanto é que vai dar? Deu quanto, Gabriel? 1.248? O valor atualizado do celular? Deixa eu ver. 96, 96 dá 270. 270 mais 3 vezes 9, 27. 6 vezes 3, 18. Professor, vai dar 288. 288 de aumento, acho que é isso. Que era só pegar 10%, mais 10%, mais 10%, ou seja, 96, 96, 96. 90, 90, 6 vezes 3, 18. 270 mais, 288, é isso mesmo. Professor, então 30% de 960 vai dar 288. Quanto é que o celular vai passar a valer? 960 mais 288. O celular vai ser 8. É isso mesmo, Gabriel. R$ 1.248.
seria o valor desse celular após os 2 aumentos. O professor não podia dizer que o celular aumentou 50%, não? Não posso pensar desse jeito, não. Porque cada aumento aconteceu em um tempo diferente. Você tinha aquele celular que era 800, ele aumentou 20%, passou a ter um novo valor e logo em seguida ele teve o segundo aumento de 30%. O que eu quero de vocês? Que vocês escolham o processo. Quando eu calculei lá agora há pouco 20% do 800, eu poderia ter feito pelo processo fracionário também, porque o 800 ele terminava em 2 zeros. Agora esse 96, dava certo o processo fracionário também? Dava. Dava certo também o processo fracionário. Só que o processo lá dos pulinhos, eu acho mais prático. Eu pegaria só 96 vezes 3. Porque eu sei de cabeça que era só um pulinho. É isso que eu quero. Escolha um processo mais adequado para o cálculo percentual. E agora, professor? Qual que seria o processo mais adequado para essa situação problema? Vamos ler direitinho? Ele diz para mim o seguinte: determinar o preço de compra de um relógio vendido a R$10.000 com prejuízo de 20%. Ou com 20% de prejuízo. Ele quer saber determinar o preço de compra. E ele disse que aquele 10.000 foi o valor do relógio vendido com um prejuízo de 20%. Não. Não. Vamos lá, Gabriel. Sempre causa uma certa confusão nos alunos esse tipo de questão, porque quando a gente quer calcular a porcentagem de um número, a gente só acha que o valor que está sendo fornecido na questão, ele é o 100%, não é. Esse valor aqui não é o valor original do relógio, não é. Não é o valor original do relógio. É o valor, tipo assim, eu fui na loja, comprei o relógio, tá? Aí depois eu fui vender o relógio. Só que quando eu vendi o relógio, eu vendi esse relógio por 10.000. Mas esse 10.000 é um valor menor do que o que eu tinha comprado. Tem aquela história, saiu da loja, perdeu o valor? Pois é mais ou menos isso aqui. Perdeu quanto, professor? Desvalorizou quanto? Aí, ó, desvalorizou 20%. Ou seja, eu tive um prejuízo. Isso, Gabriel, é aqui que eu quero que você se atente. Eu poderia fazer pelo processo fracionário? Poderia. Eu poderia fazer, professor, pela regra prática? Poderia. Poderia sim fazer pela regra prática. Só que para você entender e para você reproduzir, é mais complicado do que eu simplesmente dizer para você o seguinte: quando o valor que ele te der não for o 100%, eu te aconselho fazer por regra de 3, para que você não se confunda. Ou seja, esse 10.000, ele é o valor do relógio com prejuízo de 20%. O valor original do relógio, quando foi comprado novo, ele era o meu 100%. Se você diz que tem um prejuízo de 20%, professor, então esse 10.000 representa 80% do valor original. Entendeu? Esse 10.000 representa 80% do valor original. Vou só conversar para ver se vocês assimilam aqui. Olha só. Tenta fazer só proporcionalidade, para você não fazer a regra de 3, caso você não queira. Primeiro eu tinha que concluir que esse 10.000, ele é o 80%. Aí você, nem a regra de 3, pensa assim comigo. Gabriel, vê se tu consegue raciocinar assim comigo, você que está participando comigo. Se você já concluiu que o 10.000 é o 80%, quanto é que você acha que é 40%? Quanto é que você acha que é 40%? Professor, 40% é a metade do 80%. Então, eu pensaria assim, se eu fosse tentar fazer de cabeça. Se 80% é 10.000, 40% é 5.000. Se 40% é 5.000, 20% é a metade de 40%. 20% seria 2.500. 20% seria 2.500.
Então, se eu chegar no 20%, eu já consigo chegar rapidinho no 100%. Por quê? 100% são 5 partes de 20%. Como cada parte de 20% deu 2.500, 5 partes de 2.500 vai dar exatamente R$ 12.500, que seria o valor original. Se eu quisesse tentar fazer de cabeça. Se não, a regra de 3 seria super interessante também, onde eu simplesmente colocaria aqui esse 10.000, ele corresponde a 80% do relógio, e eu quero saber qual que é o 100%. Fazia a continha produto dos meios pelos extremos, aquela multiplicaçãozinha cruzada. Posso estar simplificando antes. Eu poderia, tipo, aquele 80 e aquele 100, isso, Gabriel. Eu poderia simplificar por 20 para diminuir minha conta. Tipo, 80 por 20 dá 4, 100 dividido por 20 dá 5. Só para diminuir minha conta, tá? Aí vai ficar x vezes 4 vai dar 4x, que é igual a 5 vezes 10.000 vai dar 50.000. Então, eu teria que o x vai ser os 50.000 dividido por 4, que vai dar exatamente 12.500. Esse aqui é o preço de compra do relógio. Ou seja, eu comprei o relógio por 12.500. Mas quando eu fui vender, eu vendi esse relógio com um prejuízo de 20%. Ou seja, nesse valor que é o 100%, aí sim, Gabriel, eu poderia ter calculado os 20%. Se eu calcular 20% desse valor, eu vou encontrar exatamente 2.500, que foi o prejuízo real. Só ajeitar esse 2 aqui. Pronto. Ficou mais bonitinho. Aí, nesse caso, 2.500 de prejuízo faria eu encontrar essa venda. No caso, eu venderia esse relógio com prejuízo de 20%, seria os R$10.000. Entendeu? Deixa eu ver a outra. Vamos lá, mais uma. Acho que dá mais uma ainda. Essa daqui tá fácil, de cabeça, rapidinho. Uma loja faz o seguinte anúncio sobre a venda de um climatizador de ar. A prazo, 1.680, à vista 15% de desconto. Pergunta, se o pagamento for à vista, por quanto sai este climatizador? Professor, à vista, eu tenho desconto de 15%. Vou calcular o desconto, professor. Quanto que é o desconto? 15% de 1.680. Professor, processo fracionário aqui pode? Pode. Regra de 3 aqui pode? Pode. Agora, se tu me perguntar, professor, como é que o senhor faria essa questão? Cara, eu faria pela regra prática. Eu achava 10% daquele valor e a partir do 10% eu chegava no 5%. Eu faria assim. Quanto é que vale 10% disso aqui, ó? Um pulinho, ó. Professor, 10% daquele valor é 168, professor. Se 10% é 168, 5%, professor, é a metade de 168, ou seja, é 84. Logo, 15% era só juntar a parte do 10% com a parte dos 5%. 168 mais 84. Dá quanto, professor? 168 mais 84. Professor, dá exatamente 200. Deixa eu ver aqui. 40. É isso mesmo. R$252. Esse aqui é o valor do nosso desconto. Mas ele quer saber o valor do climatizador à vista. Não é isso? À vista. Professor, eu vou pegar o valor do climatizador, que é de 1.680, não é? E vou diminuir, pensei que tinha até botado, diminuir esse 252 que vocês estão visualizando aí, ó. Vou botar até para cá. Deixa eu ver aqui. Rapidex. Acabei aqui, professor. Eu calculava 10% desse valor de cabeça, professor. Dá 168.
Concluo que 5% é 84, logo 15%, 252. Como o pagamento foi à vista, o valor pago por esse climatizador vai ser um 1.680 menos o 252. Professor, vai dar 1.680 menos 252, certinho, Gabriel. Acho que a gente tinha feito até outra questão, que deu, deu 1.428. 1.428 reais seria o preço do nosso climatizador à vista. Acho que era 1.248, uma outra questão que a gente fez hoje. Então, o que é que a gente queria de vocês hoje? Que vocês percebessem que para cada situação há um processo ideal. E cabe a você julgar, de acordo com as informações vão se apresentando para você, você julgar qual que é o processo que você acha mais adequado. Se você prefere continuar para qualquer tipo de situação com a regra de 3, pode, gente. Situações, problemas que envolvem o cálculo percentual. Desde o simples cálculo percentual, que é calcular a porcentagem de um número, ou utilizar-se desse cálculo para resolver qualquer questão que aumentou, que diminuiu tantos por cento, questão que ele te disse que tu vai ter lucro, que tu vai ter prejuízo, pode fazer todas por regra de 3? Pode. Você pode fazer o cálculo de uma porcentagem pelo processo fracionário? Pode. Mas a minha orientação para ti, será que você não consegue fazer boa parte dessas contas de cabeça? Se você consegue, por que não fazer? Para sermos mais práticos, para a gente gastar menos tempo. E, professor, se gasta menos tempo, sobra mais tempo para o restante da tua avaliação, para o restante da tua prova. Fechou? Próxima aula, a gente continua falando da matemática financeira, onde a gente vai trabalhar situações, problemas mais elaboradas, situações mais próximas do teu cotidiano. Eita, até embolei a língua. Meus queridos, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.